Brasil vive momentos diferenciados e também nas etnias indígenas do Brasil e do mundo, também algumas coisas começam a mudar e para positivo, e para bem. Por exemplo, nós temos a eleição em comunidades indígenas para a escolha do cacique. Pois vamos, então, no Justiça Sem Fronteiras de hoje, falar sobre isso. Vamos à nossa história de hoje. Ele é cacique eleito pelos povos indígenas da etnia Suruí-Paitner, do interior do estado de Rondônia. Ele é reconhecido no Brasil e no mundo, já recebeu várias homenagens e premiações dentro e fora do Brasil. É uma pessoa super respeitada e agora eleito como cacique do povo indígena do Suruí, no interior do estado. Eu converso agora com Almir Suruí. Tudo bom, cacique Almir Suruí? Almir Naraimoga Suruí. Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao programa. Opa, obrigado, Celso. É um prazer aqui estar participando desse canal de entrevista que você faz, né? Então, realmente é verdade. Quando nós decidimos, o povo Paité Suruí decidiu fazer eleição de forma diferente da cultura do nosso povo, para mostrar da importância da democracia, né? Para mostrar que quando você tem respeito à democracia, você está respeitando uma decisão coletiva, respeitando o direito coletivo, atuando também como seu cidadania, né? Buscando, lutando o que é melhor, o que pode ser melhor. Então, para valorizar a democracia, o povo Paité Suruí decidiu eleger, né? Escolher seu cacique geral e vice de forma democrática, né? Com certeza respeitando e analisando toda a proposta que outros candidatos também apresentou, né? De como que eles vão atuar dentro da nossa comunidade em defesa dos nossos direitos e também com as propostas de gestão dos territórios que eles também podem estar propondo. Então, e quando a comunidade toda participa, escolhe do seu liderança, seu cacique, e democraticamente eles estão participando da construção de um futuro que pode estar dentro dessa escolha, possivelmente, né? Então, sei que respeitar a democracia não é tão fácil, porque você tem que, primeiramente, entender e respeitar a decisão das outras pessoas, né? Então, foi muito importante esse processo que meu povo construiu e sei que só crescendo a responsabilidade para dirigir um povo tão democrático igual eles. Que coisa boa. Eu vi assim, eu vi a repercussão e quero, mais uma vez, aqui a produção do programa, parabenizar aí a etnia Suruí, que realmente dando um exemplo para o nosso país, né? Porque a gente tem vivido alguns momentos de turbulência e às vezes até de tentativa de enfraquecimento do processo democrático. E vocês estão dando um exemplo para o Brasil e para o mundo que é possível, inclusive, nas comunidades indígenas, nos povos indígenas, exercer a democracia. Foram 3 chapas, né, o cacique Almir? Foi 3 chapas, né? Foram 3 chapas e tive 518 votos. O segundo colocado foi 266 votos e terceiro colocado 131 votos. Agora aí na comunidade, aí no povo Suruí, passou as eleições
todo mundo se une em prol daquele que realmente foi o vencedor, né? Ou seja, o cacique eleito, o processo eleitoral termina, né? Pelo menos Com certeza. é o que se deve, né? Com certeza. É verdade. Termina e agora, com essa visão de respeitar a democracia, a gente vamos fazer como cacique eleito, fazer valer o direito coletivo de todos. Isso é. E a bem da verdade, eu estava lendo algumas coisas com relação à etnia Suruí. Então, vocês já foram em muitos, né? E a comunidade indígena na região, aliás, no Brasil, ela tem sofrido uma série de embates, uma série de situações que é uma luta para preservar esses espaços, para preservar a terra indígena, o respeito às comunidades indígenas, né? E agora a gente vê com esse processo democrático que o povo está realmente unido para fazer o melhor. Quer dizer, porque não é se impondo, né? E antigamente, ou seja, anteriormente, porque não sei se é a primeira vez nas comunidades indígenas que tem eleição de cacique. Como antes era escolhido, era o mais velho, era como que funcionava? Era de pai para filho? Como é que funcionava, por exemplo, a liderança indígena, o cacique? Então, era pai para o filho, né? Pai para o filho. E também o povo Paité Suruí tem 4 clãs, então cada clã também escolhia seu líder, né? Então, hoje, essa decisão de fazer com modelo democrático veio até para garantir participação de todos, de membro do Suruí de 15 anos para cima, né? Entendeu? Então, é isso. Até que antes, esses 15 anos, eu não participava antes ainda. Mas hoje, por exemplo, uma pessoa ela pode, por exemplo, sendo indígena, ela pode, a partir dos 15 anos, poderia ser, inclusive, candidata a cacique. Poderia? Ainda eles estão discutindo esse processo eleitoral dentro do povo Paité Suruí, É né? tudo Então, muito novo, né? É tudo muito novo. Está muito novo ainda, então Tá certo. Eu acho que os critérios aprovaram, por exemplo, o Suruí casado com não indígena, sexo feminino, ela pode votar, mas o Suruí casado com não indígena, sexo masculino, segundo a comissão eleitoral, esse aí não pode votar, porque nós somos o povo Paité Suruí são, como é que diz, eles são patrilineares, né? Então, na verdade, eles manter de forma pura, ou seja, marido e mulher, Suruí, que tem já um certo reconhecimento, ele pode se candidatar. Mas seria isso. Porque nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta, porque sobre esse processo aí tem algumas curiosidades que eu tenho certeza que outras pessoas também têm, e a gente volta para continuar aqui a nossa conversa. Já a gente vai para um breve intervalo. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com o cacique eleito da etnia Suruí Paitner, que é Almir Suruí. É o cacique líder indígena, reconhecido no Brasil e no mundo, e agora trazendo para a gente aqui, em primeira mão, no Justiça Sem Fronteiras, a primeira vez, a eleição do cacique. Tiveram 3 chapas e ele foi eleito com uma maioria esmagadora aí, mas passadas as eleições, né, Almir? Passadas as eleições, aí vem, logicamente, já estão todos unidos para, então, cuidar dos interesses das comunidades, dos povos indígenas. Aí, no caso,
a comunidade. Você é da aldeia La Petanha, né? Na terra indígena 7 de setembro, interior de Rondônia. Então, é de onde o cacique Almir Suruí está falando, e é isso que a gente está trazendo aqui, essa novidade do Justiça Sem Fronteiras. Agora, uma perguntinha, Almir, cacique Almir Suruí. Mulher, por exemplo, indígena, ela poderia, por exemplo, se candidatar a cacique? Porque a gente não vê muito assim recorrente mulheres caciques, né? Embora já saiba que tenha, né? Com certeza, é um direito, né, que nós estamos abrindo isso. Portanto, na nossa gestão, a gente quer incentivar a participação das mulheres suruí em defesa de seus direitos femininos, né? Então, a nossa luta é essa, né, para que a gente possa juntar todos, e aqueles que têm destaque, né? Claro que eles podem concorrer à liderança do povo paiteiro a partir dessas que foram lançados como qualquer suruí, seja homem ou mulher, pode participar da eleição, né? Então, provavelmente, daqui 4 anos, sei lá, mulher que estiver preparada para concorrer tem nosso apoio para nesse nível, né? Então, a democracia é essa, e a gente quer respeitar a partir dessa, mostrando como que o povo indígena também tem essa consciência de realmente valorizar o direito comum de cada um, de pessoas que vivem aqui e de fora também. Muito bem. A gente tem visto discussões aí com relação a demarcações, e a gente, né, que até recentemente aí, pelo Supremo Tribunal Federal, essa discussão, e como que você, que é uma liderança indígena reconhecida mundialmente, como que você tem visto esse posicionamento, por exemplo, do Brasil e a preservação ambiental, né? Porque uma coisa que é uma preocupação da liderança indígena é com a questão ambiental, né? Porque, inclusive, você desenvolveu uma metodologia diagnóstica etnoambientais do plano de gestão de terras indígenas, né? Que, inclusive, foi aplicado até em outras etnias indígenas após a sua participação, né? Com formação na Universidade Católica de Goiás. E de lá para cá, né, isso aí teve uma evolução, Almir, em termos de reconhecimento das organizações? Sim, com certeza. Hoje, a sociedade no mundo inteiro está criando essa consciência, né, que a atitude humana pode prejudicar o nosso futuro. E à frente desses grandes ameaças que o mundo passa com a mudança de clima, é um fato. E também esses conhecimentos científicos têm mostrado que o papel da floresta é um papel importante para o equilíbrio disso. E, portanto, como líder, eu tenho buscado incentivo de que é necessário ter desenvolvimento sustentável, né? Usando conhecimento, usando tecnologia inovadoras, né? Respeitando as culturas. Então, desenvolvimento tem que estar visualizando socioeconômico, né? E bioeconômico, né? Também vamos tendo responsabilidade social também, né, ambiental, né? Então, eu acredito que quando o mundo discute como utilizar serviço da floresta à frente desse desafio de mudança de clima que eu falei, então cada país tem criado seu meta de diminuição de desmatamento da floresta tropicais no mundo, né? Então, o Brasil deveria ter essa liderança também, porque para mim é o maior orgulho que eu estou aqui na Amazônia
e também faz parte do Brasil, né? Então, o Brasil também precisa ter essa consciência que vamos desenvolver dentro da necessidade de nós, povo brasileiro. Não podemos tentar desenvolver o nosso país sem ter planejamento, sem ter responsabilidade social, ambiental, responsabilidade econômica, né? Responsabilidade tecnológica, responsabilidade que pode trazer um impacto negativo para o nosso povo, né? Então, a gente precisa... então, eu digo, nós, liderança, nós, povos indígenas, tem questionado de forma que o Brasil tem atuado na política ambiental, né? Porque nós acreditamos que o papel da floresta tem essa responsabilidade muito importante no equilíbrio climático, né? E você trabalhando com selos no manejo, utilizando o conhecimento, você pode agregar o valor. Aqui na Amazônia não precisa desmatar mais nenhum tantinho. O que já foram desmatados, eu digo, o Brasil tem condições de produzir quantidade e qualidade dentro da área desmatada aqui na Amazônia. Isso é importante. Sem destruir, né? Porque são muitas queimadas, a gente vê a fauna, a flora, enfim, tudo com um prejuízo enorme. E falando em floresta, você, em 2013, foi eleito o herói da floresta pela ONU, né? Então, é uma coisa que é um reconhecimento importante, né? Sim, com certeza, é um reconhecimento muito importante. Também a gente tem mostrado, passado nossa experiência para o mundo, como é possível desenvolver economicamente e respeitando o critério ambiental e sociocultural também, né? Isso faz muita diferença, né? Por exemplo, uma pessoa como você é reconhecido. E também falando da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, né? Você tem uma participação importante também na Canindé, e sempre teve ao longo desse tempo, porque uma coisa que eu estava lendo a seu respeito é que aos 15 anos você falava com dificuldade português, a língua portuguesa, mas já estava, na sequência, você foi estudar biologia, né? Biologia aplicada na Universidade Católica de Goiás. Então, de lá para cá, você sentiu que realmente teve acesso maior ao conhecimento, né? É importante. E também essa relevância de trazer para os seus povos, os povos indígenas, para ter o conhecimento e que as pessoas também reconheçam esse trabalho, não é? Mas comente sobre isso, por favor. No próximo bloco, nós vamos aqui um breve intervalo. Eu estou conversando com o cacique eleito da etnia Paité-Suruí, de Rondônia, que foi eleito o cacique a primeira vez na história daqui da região. O cacique Almir Suruí. A gente volta em instantes. Nós estamos de volta. Eu estou conversando com o cacique Almir Suruí, da etnia Suruí Paitiné, no interior de Rondônia. Agora, Suruí, a gente vê que muitas coisas estão sendo discutidas e muito tempo, algumas coisas são discutidas com relação à população indígena, mas eu gostaria de saber que você, que já está há muito tempo, tem seus quase 50 anos de luta, né? Eu digo de luta, não, de idade, né? De luta já pelo menos aos 30 anos. Então, o que daí conseguiu se evoluir ou se evoluiu? O que está faltando com relação... Existe apoio do Estado, por exemplo, e a população está consciente da relevância da preservação da Amazônia? Com certeza, o Estado nunca deu prioridade à questão indígena, né? Então, com esse governo também é pior ainda. Até agora não conseguiram demarcar a terra indígena, porque falar da terra, falar da cultura dos povos indígenas não é prioridade, nunca foi prioridade de nenhum governo, né? Então, aí aquelas pessoas que têm
discurso de ódio contra os povos indígenas aumenta mais criminalidade dentro da terra indígena do todo o povo brasileiro, né? Então, muitas pessoas declaram essa raiva, esse ódio contra os indígenas, porque está aí, né? Então, porque em algum lugar do Estado brasileiro tem conflito com alguns povos indígenas pela herança de mal feito de reforma agrária feita, né? Então, nenhum desses não são culpados disso. São a política que foram criados, mal feito, e ali são respeitando os poderosos, né? E hoje, alguns estados têm esse conflitos declarado com os povos indígenas, né? Então, aí vai juntando todo, né? Aonde quer emperrar sobre não a demarcação da terra indígena, né? E sabemos, eles sabem que hoje o maior patrimônio que o povo brasileiro tem é uma terra indígena. Apenas nós somos o usufruto daquele terra, mas as terras indígenas são o patrimônio da União, né? Então, não é só dos índios, é do povo brasileiro. Sim, essa compreensão precisa ter. Ele precisa ter essa compreensão, né? Mas, Almir, uma coisa, que a gente sabe que você já sofreu diversas ameaças de morte, inclusive com reconhecimento lá de fora do risco disso, com acompanhamento em alguns momentos até por Polícia Federal e tudo acompanhando, e muitos já tombaram em defesa do meio ambiente e também das terras indígenas. Enfrentamentos com morte mesmo de índios, por exemplo, lá em Roraima, são dificuldades enfrentadas e isso já tem cessado um pouco ou ainda continua essa dificuldade, por exemplo, das comunidades, né? Porque, veja, independente da etnia, todos estão procurando fazer o seu trabalho. Se algum ou outro caso, sei lá, de índio, alguma coisa, tem algum tipo de desvio, existe também toda uma política de vocês no sentido de colocar nos eixos as coisas. Mas hoje, por exemplo, a representação na questão política, nos municípios, no Estado, no Congresso Nacional, essas representações têm mantido algum compromisso com relação aos povos indígenas, a seu ver? Assim, com certeza. Tem pessoas, na verdade, sempre vai ser assim, né? Nem todos têm raiva dos povos indígenas, têm Sim. ódio dos povos indígenas. Tem pessoas que gostam, respeitam a vida do povos indígenas, né? Então, a gente tem dentro do Congresso, seja pouco ou não, nós temos pessoas que dão solidariedade à questão de dentro do Congresso. E último, esse mandato, o Estado de Roraima conseguiu eleger a nossa deputada federal, Joênia Wapichana, pela Rede de Sustentabilidade, né? Então, ela é o nosso representante dentro do nosso Congresso, guerreira, né? Porém, ainda, ela não só defende questão indígena, ela defende os instrumentos que são importantes para o Brasil crescer com responsabilidade. Então, isso eu tenho muito orgulho da deputada Joênia, né? Ela não só defende questão indígena, defende aqueles que precisam e aqueles leis que podem vir meio ao Brasil como um todo. Então, a política deveria ser feita dessa forma. E também nós temos vereadores, vice-prefeito, prefeito, né, em algumas cidades de todo o Brasil, né? E esperamos que esse ano que vem, na eleição, vamos conseguir tentar eleger mais deputados federais e senadores dentro da defesa das questões indígenas do Brasil. É muito importante, sim. Certa vez, eu estive lá em Santa Rosa do Purus, no Acre, no interior do Acre, e a gente viu, por exemplo, que a população descendentes e até puros indígenas estavam lá, até vice-prefeito lá de Santa Rosa do Purus, de Mâncio Lima, vereadores indígenas,
e com espaço de discussão muito importante. E, às vezes, até de certa forma, às vezes o prefeito é branco, mas o vice é indígena, mas ele, pelo menos já é uma força que está lá, né? Ele tem que começar. E aí, logicamente, vamos torcer que no ano de 2022, que é um ano de eleição de deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da República, que se pense um pouco mais na questão do trato, né, com os povos indígenas do Brasil. E não só isso, com as questões ambientais, etnoambientais, porque a questão ambiental é fundamental. Almir, eu gostaria aqui, a gente já está caminhando aqui para o final, eu gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem exatamente para a nossa audiência com relação a toda essa relevância que é a discussão e também esse processo democrático aí. Parabéns mais uma vez, processo democrático de escolha do cacique pelo voto direto. Então, realmente é importante esse instrumento de comunicação para que a gente possa, então, levar nossas mensagens, nossos projetos, nosso planejamento para a sociedade refletir, né? Então, eu fico grato pelo esse convite aqui, Celso, né? Pela Justiça Sem Fronteira, né? Pela canal Justiça Sem Fronteira, porque é isso que a gente precisa fazer comunicação com responsabilidade e valorizando aqueles que estão de direitos ameaçados, né? Então, eu não me sinto assim dizer que o governo, a política do governo é ruim para os indígenas, mas é a implementação dessa política que realmente deixa nós insatisfeitos, né? Então, nós temos questionado para o Brasil, que o Brasil tem que implementar suas políticas públicas, respeitando sua Constituição Federal, né? Para que todas as pessoas tenham direito respeitado, inclusive aqueles que são de minorias, né? Porque eles que precisam ser respeitados por essa Constituição Federal, pelo governo e de demais formas. Muito bem, então, muito bem. Eu quero agradecer aqui, viu, Almir? E só para uma coisa, aí na comunidade Paetê, Suruí, tem quantas aldeias? Só para relembrar. Então, Terra de 7 de Setembro tem 250 mil hectares, são 28 aldeias de todo o território 7 de Setembro. Certo, ótimo. Mas aproximadamente 1.500 pessoas. Tá certo. Olha, que bom, a informação. E aqui sabe que é o seguinte, o Justiça Sem Fronteiras, o próprio nome já diz, aqui não tem fronteiras. Na hora que você tiver alguma pauta, alguma informação, você tem o nosso WhatsApp, você tem o nosso canal, você pode chamar os nossos canais aqui no AmazonSat, na TV8, nas podcasts e também no nosso canal do YouTube, está inteiramente à disposição para a gente estar trazendo aqui sempre pautas importantes para a democracia, para a cidadania, questões humanitárias, direitos sociais e, logicamente, ao povo indígena aí, e também da etnia Suruí. Obrigado, então, Almir Suruí. Eu conversei no programa de hoje com o cacique eleito da etnia Paetê Suruí, de Rondônia, eleito pelo voto direto, que foi muito importante. Discutimos aqui algumas questões sobre o processo eleitoral democrático. Olha só, democrático. Os indígenas estão dando um recado para a gente aqui no Brasil para respeitar a Constituição. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Almir, mais uma vez, e até o próximo encontro aqui. Valeu.